Olá, voltamos ao vivo então, agora também nas redes sociais do Facebook, do Instagram. Recebemos nesta terça-feira aqui na CBN, através do vídeo, o prefeito está lá na prefeitura, uma entrevista com o prefeito Antônio Almas, e a quem inicialmente eu quero agradecer a gentileza em falar conosco nessa manhã de terça-feira. Bom dia, prefeito. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Paulo César. Bom dia, Renato. É um prazer estar mais uma vez aqui conversando com vocês e com todos os ouvintes da CBN. Nesse momento dessas dificuldades todas que estamos enfrentando, a grande arma para o combate à pandemia, além do isolamento social, com certeza é a informação. Então, é fundamental que a gente possa estar conversando com os ouvintes, que são cidadãos de Juiz de Fora e da região, para poder também trazer algumas informações importantes para que cada um de nós possa contribuir de forma efetiva, de forma clara, para o enfrentamento dessa situação sanitária tão grave. Quero saudar aqui também os companheiros de CBN, o editor-geral do Grupo Solar de Comunicação, Paulo César Magela, e também o repórter da Tribuna de Minas, Renato Salles. Obrigado pela gentileza de falar conosco também, aos nossos companheiros aqui. Quero, antes da compreensão do ouvinte e também do internauta, em alguns momentos eu vou me virar para a tela e também observar o horário aqui, por isso não estou como os nossos outros convidados, exatamente de frente para a tela, mas estou compreendendo, ouvindo e enfim, tendo essa comunicação com todos aqui. Inicialmente, gostaria de perguntar ao prefeito, para dar início, então, a essa entrevista, sobre essas medidas que atendem o programa Minas Consciente e o que muda do que vinha acontecendo até então, prefeito. Há, de fato, uma flexibilização das atividades comerciais e industriais em Juiz de Fora? Essa pergunta é bastante importante, Ricardo, para que as pessoas possam entender o que aconteceu. Na verdade, não há nenhuma flexibilização por parte da prefeitura. Aí as pessoas podem entender o seguinte: não há flexibilização, mas os bares passaram a ter mais, estão podendo funcionar. O que há é que, ao nós fazermos a opção por participar desse programa do Estado, o conceito de atividades essenciais é que difere um pouco daquilo que a prefeitura trabalhou como aquilo que ela entendia como atividades essenciais e que o programa do governo do Estado, o plano do governo do Estado, estabelece como atividades essenciais. Então, aí é uma questão mais conceitual, tá certo? E aí é importante que a gente veja que tem atividades que nós permitíamos o funcionamento e que agora, no novo decreto, acompanhando a orientação do Plano Minas Consciente, elas estão proibidas. Um exemplo: hotéis e bancas de jornal. Em contrapartida, a gente proibia no nosso decreto o funcionamento de bares e está permitido pelo conceito que foi dado através do Plano Minas Consciente, de que é uma atividade que eles caracterizaram dentro do grupo da Onda Verde, que é chamada Onda de Atividades Essenciais. Então, não há, por parte da prefeitura, qualquer flexibilização. Nós continuamos trabalhando com a perspectiva de só funcionar, mantendo o isolamento social, então só funcionar atividades essenciais. Essa questão, por exemplo, dos bares, ela demonstra, inclusive, um conceito que eu acho que é importante cada um de nós termos. Na medida que eu me sinto responsável por mim e pelo outro, sou eu que não vou ao bar. O bar pode estar lá funcionando. Qualquer atividade pode estar funcionando, mas se eu fizer a minha parte, nós não teremos nenhum tipo de aglomeração, nós não teremos nenhum afluxo de pessoas para lugares que não têm qualquer necessidade da gente estar nele, porque esse momento é o momento de compromisso de cada um de nós. O combate à pandemia, o combate a essa situação,
não depende só de formatações legais, não depende de decretos, de normas repressivas, nada disso. Depende do convencimento de cada cidadão da sua importância enquanto cidadão para vencer esse momento tão difícil. Então, a questão primeira relacionada ao Minas Consciente está nessa questão. E a outra questão que a gente precisa, inclusive, também debater um pouco é a questão da centralidade de Juiz de Fora em relação a micro e macro regiões do Estado do ponto de vista da assistência à saúde. Então, é com base nisso que nós tomamos a opção de buscar nos aproximar desse processo, desse plano, para que a gente tivesse uma estruturação das decisões desenhadas de forma a atender a toda a região, a macro-região Sudeste. Prefeito, mas quando o senhor fala que não houve flexibilização, há aí uma discussão mais conceitual, né? Porque a Prefeitura afirma que mantém aberto em funcionamento as atividades consideradas essenciais, mas desce as consideradas essenciais pelos municípios e passa pelo Estado. Mas, na prática, o número de atividades permitidas a funcionar aumentou e o senhor mesmo citou a questão dos bares, que é uma preocupação que tem sido mais geral na cidade. A pergunta que eu faço é bem objetiva. Nesse primeiro dia útil, ontem, segunda-feira, de adesão da Prefeitura ao Minas Consciente, a Prefeitura já fez uma mensuração do isolamento das pessoas na rua? Eu pergunto isso porque a tribuna trouxe uma foto do fotógrafo Leonardo Costa, que o calçadão, assim, parece um dia normal pré-pandemia. Ontem mesmo o senhor falou que a taxa de isolamento em Juiz de Fora variava em torno de 52%, enquanto o objetivo era 70%. Enfim, qual a mensuração que a Prefeitura faz no primeiro dia útil após a adesão ao Minas Consciente? Eu tenho certeza, Renato, que já há algum tempo o isolamento social na cidade tem ficado muito aquém de tudo aquilo que nós desejávamos. É bom esclarecer isso para todos, que para que a gente possa ter o efeito máximo desejado, o isolamento social precisa estar em torno de 80%. Isso, em momento nenhum na cidade nós conseguimos, e nas diversas cidades no Brasil também não se consegue chegar, não tem se conseguido chegar a esses índices. Nós conseguimos chegar a 55%, 56% no momento mais favorável. E começamos a experimentar pelo esgotamento, que é também uma questão bastante estudada nesse momento na comunidade científica, e chega um momento que as pessoas começam a se sentir um pouco mais fragilizadas no isolamento e começam a querer ir mais para a rua, a encontrar pessoas. Então, tem esse componente também psicológico colocado. Então, nesse aspecto, já há algum tempo a gente vem enfrentando essa volta à rua, e que é a grande preocupação nossa, e nós já medimos, num determinado momento, um pico mais importante no índice de casos suspeitos e confirmados, que teve a ver com um deslocamento muito das pessoas, quando elas, no finalzinho do mês de março, início do mês de abril, elas deslocaram para as ruas por conta de quê? Para buscar as suas aposentadorias, os seus benefícios, e o benefício do governo federal de R$600 para todos os trabalhadores que foram penalizados por essas decisões tão conflitantes na área econômica. Então, essa volta, essa sensação, eu posso dizer que aqui do gabinete da Prefeitura, eu visualizo muito duas ruas assim, com bastante clareza, né, que é a Avenida Brasil e a Francisco Bernardino, e me assustou muito ver o aumento do fluxo dos carros nos últimos dias. Não só agora, na segunda-feira, depois da adesão, não, muito pelo contrário. Isso já vinha acontecendo. Então, nós precisamos de ter essa consciência de que
precisamos manter isolamento. E o dado objetivo do isolamento com relação a ontem, se a gente caiu abaixo de 50% ou não, eu ainda não tenho esse número, né? Mas logo que a gente tiver, esse número será oficializado, repassado para todos, e a gente insiste nessa questão de que informar é importante, por isso a gente tem compartilhado sempre que possível as informações. PC, não, só antes da sua pergunta, só para complementar, é que o número que eu recebi ontem à noite da própria prefeitura é 52,35% o número da taxa de isolamento hoje. Desculpa, PC, só para dar esse dado. Não, sem problema. Eu queria só primeiro fazer um destaque que eu e o Renato Salles estamos sem máscara, porque nós estamos de fato isolados, nós estamos em nossas residências. O prefeito está com assessores, o Ricardo também é a equipe técnica da CBN, e por isso eles estão usando máscara. Mas, prefeito, uma das formas de controle que tem sido adotadas em algumas partes do mundo é aquele trabalho junto com as operadoras de telefonia móvel. A Prefeitura de Juiz de Fora já fez algum contato ou já recebeu algum dado das operadoras de telefonia móvel no sentido de elas mostrarem para o município onde estão acontecendo as principais aglomerações? E, feito isso, a Prefeitura teria algum mecanismo ou o senhor, já diante dessa adesão, vai pedir ao Estado que faça esse controle? Na verdade, nós já temos um formato de verificação disso, que é isso que a gente informa, né? Mas nós estamos aprofundando junto às telefonias, de forma a gente ter dados mais confiáveis, dados mais apurados sobre essa situação. Isso está no processo de organização interna aqui, do ponto de vista de fazer o contrato para que a gente possa utilizar desses dados, para que a gente possa ter ainda mais elementos para a avaliação dessa importância que é o isolamento social. Então, isso vai acoplar a esses dados que nós já temos, mais dados oferecidos pela telefonia, sim. Então, isso nós já está encaminhado, está no processo de finalização da parte mais burocrática que precisa ser obedecida. Agora, a fiscalização seria feita por quem? Pela Prefeitura ou por algum organismo do Estado, como a Polícia Militar, enfim, já que eles também agora estão coordenando o Minas Consciente? Na verdade, ontem mesmo nós já estávamos programados com uma força-tarefa, no sentido, e eu tenho, Paulo César, falado muito nessa questão de que, mais do que você fazer ações que sejam coercitivas, é você ganhar as pessoas para essa proposta. Mas a gente ontem já estava com uma ação programada, construída a semana passada, envolvendo o nosso pessoal, que seja os nossos fiscais de posturas, os agentes de trânsito, agentes da Secretaria de Saúde, a Guarda Municipal, junto com o Corpo de Bombeiros, a PM, também para a gente fazer ações em várias regiões da cidade para motivar as pessoas a utilizar a máscara, a incentivar o isolamento. Então, e eu quero acreditar, já tem sido, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar já têm sido muito parceiros nossos. Inclusive, compõem o próprio Comitê de Enfrentamento da Covid, o Comitê Municipal. E têm sido muito parceiros com a Polícia Civil também. Então, a gente tem certeza que agora, com a facilitação, inclusive, da entrada no Minas Consciente, que é um programa do governo do Estado, que ainda mais canais se abrirão para que a gente possa fazer todo esse processo de fiscalização, de aumentar a fiscalização. Mas eu volto a insistir, já que nós estamos falando de uma grande parcela da cidade de Juiz de Fora, através da CBN e também das suas redes sociais, é que o melhor fiscal que nós temos somos nós mesmos. Na medida que nós fiscalizemos a nós mesmos, não precisamos ser fiscais do outro. Precisamos é que cada um de nós tenha um entendimento da importância das nossas ações.
Então, a utilização de máscara. Por que eu vou para a rua, a não ser estando em casa? Não tem outro motivo para eu não estar de máscara. Se eu vou à rua, eu preciso colocar máscara. Se eu vou ter contato com pessoas que não fazem parte do meu círculo mais próximo, da minha família, que é onde eu estou isolado com ela, eu tenho que estar de máscara. Então, são essas ações que às vezes parecem pequenas, mas são muito importantes para a gente manter um nível de controle que não vai ser o controle ideal, porque nós não vamos atingir isso, mas um nível minimamente satisfatório e que nos permita o que está acontecendo até agora. O que está acontecendo até agora é que aquelas ações tomadas por nós, lá no dia 17, anunciadas por nós, no dia 17 de março, o efeito dela está se prolongando. Porque todos vocês se recordam disso, que naquele momento a gente tinha previsões de, por exemplo, no mês de abril, a gente ter o pico da pandemia na nossa região. Por que não aconteceu? Porque ela é no Brasil, ela está tendo um comportamento diferente? Não. É porque, como nós tivemos tempo de aprender com o que aconteceu na China, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos, nós fomos conseguindo fazer um achatamento dessa curva e está nos permitindo uma adequação um pouco melhor à atual situação. Mas eu quero deixar bem claro aqui que se a gente não mantiver a preocupação com o isolamento, se a gente não fizer a nossa parte do ponto de vista do uso de máscaras, das regras de higiene todas que já foram tratadas, de lavar as mãos, ou com água e sabão, ou usar álcool em gel, nós vamos ter resultados piores à frente. E não adianta simplesmente, é isso que é bom que fique bem claro. A gente fala muito, precisamos ter ventiladores, respiradores. Precisamos. De nada adiantará nós termos vários leitos de UTI, com respiradores, monitores, tudo equipado, se a gente não tiver material humano. E não há condições da gente ter esse material humano na necessidade que nós poderemos ter se a gente não fizer a nossa parte. A gente está recebendo, prefeito, várias perguntas aqui que a gente vai deixar mais para frente para conseguir responder o máximo possível. Eu tenho uma informação aqui de que os 20 leitos de UTI da maternidade Terezinha de Jesus foram abertos. Hoje são 154 leitos de UTI no SUS. Antes do Covid era 108. Quantos leitos a mais estão previstos para serem abertos nos próximos dias e qual o total que chegaremos aí, pelo menos até o final agora de maio? Na verdade, nós estamos com 154 e é bom que isso fique... É um esforço feito pela Secretaria Municipal de Saúde em aumentar esse número de leitos, que se vocês forem ver, nós tínhamos 108 leitos antes da Covid em Juiz de Fora. Hoje nós temos 154. Então, nós aumentamos 46 leitos. Então, em torno de 40% nós aumentamos de leitos no setor público. Nós ainda estamos negociando algumas ampliações, inclusive com o setor privado, para que a gente possa, numa necessidade maior, termos leitos. Mas isso depende, inclusive, de aparelhos, que a gente ainda precisa conseguir, e mais do que isso, nós precisamos de equipes de saúde. Né? Por exemplo, se para funcionar um leito 24 horas, eu preciso de pelo menos, com plantões de 12 horas, 2 equipes de saúde. Então, para cada leito, eu vou precisar de 3 equipes,
a cada 30, eu vou fazer 12 por 36, eu vou precisar de 3 equipes aí para cada leito. Isso é uma quantidade de pessoal muito grande. Então, não adianta eu ter 200 leitos se eu não tiver equipes para isso. E a gente tem que entender que as equipes adoecem e que não há no mercado também a disponibilização de tantas pessoas assim. Então, o que nós precisamos é cooperar, é fazer com que esse achatamento da curva se mantenha através do isolamento, para que a gente não tenha o colapso do sistema de saúde na cidade. O que nós estamos conseguindo é fazer com que esse colapso fique mais distante. Mas, se nós relaxarmos, isso vai acontecer. E aí, me permitam o seguinte... Pois não, Ricardo? Não, fazer só uma intervenção, porque vamos entrar no repórter CBN, e para a gente não ser interrompido por essas informações, a gente volta na sequência. Vamos fazer uma rápida interrupção aqui na transmissão também, para que a gente possa continuar essa conversa. Temos até meio-dia para falar bastante sobre o assunto, eu peço a sua compreensão. Já já a gente volta, combinado? Combinado. Nós aguardamos. Já já, então, vem o repórter CBN. Eu quero pedir e agradecer já a sua audiência pelas redes sociais, as perguntas pelo WhatsApp 98407-1594. Podem continuar mandando pelo Facebook da CBN, Instagram da CBN, também nas redes sociais da Tribuna de Minas e, claro, aqui no 91.3 FM. Já já a gente volta com o prefeito Antônio Almas nesta terça-feira na CBN. Até já. Voltamos aqui então pela CBN Juiz de Fora, no 91.3 FM, também nas redes sociais da CBN e da Tribuna de Minas. Hoje, o entrevistado é o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, comigo também o editor-geral do Solar de Comunicação, Paulo César Magela, e o Renato Salles, da Tribuna de Minas, que faz a pergunta inicial nessa segunda etapa da entrevista com o prefeito Antônio Almas. Renato. Pois é, Ricardo, a gente encerrou o bloco anterior, o prefeito falando sobre o processo de ampliação dos leitos após o início da pandemia na cidade, né? A pergunta que eu quero fazer tem relação com a taxa de ocupação de leitos. Mas antes eu queria explicar um pouco, tanto para o nosso ouvinte quanto para quem nos assiste pelas redes sociais, o que é o Minas Consciente. O Minas Consciente é um protocolo definido pelo Estado que estabelece etapas para a retomada de atividade do setor produtivo. Hoje, Juiz de Fora está na onda verde, que é a etapa mais restritiva, em que só podem funcionar serviços essenciais. Tem ainda a onda branca, de atividades de baixo risco, a onda amarela, de atividades de médio risco, e a onda vermelha, de atividades consideradas de alto risco. Enfim, uma das balizas para que o município, a macro-região, possa evoluir dentro dessas ondas é a taxa de ocupação de leitos, né, prefeito? Ontem, durante a entrevista coletiva que o senhor concedeu à imprensa, foi comunicado que a taxa de ocupação naquele momento dos leitos de UTI do SUS na cidade era de 66%, abaixo então da baliza de 78%, que é necessária para a cidade migrar da onda verde para a onda branca um pouco mais flexível. Nesse sentido, prefeito, eu te pergunto, diante deste número, é claro que há outros indicadores também, mas diante desse número, a cidade está mais próxima de evoluir para a onda branca, ter uma maior flexibilização das restrições, ou o cenário ainda deve se estender mais nessa restrição aos serviços essenciais? Renato, você esclareceu bem a questão do que é o programa Minas Consciente. Só detalhar que esse programa Minas Consciente ele leva em consideração a migração pelas ondas verde, branca, amarela, vermelha, numa política macro-regional de atender aos índices preconizados dentro do programa, certo? Então, não basta nem para o bem, nem para o mal que o Juiz de Fora faça as coisas sozinho. Nós precisamos que toda a região esteja organizada da mesma forma para poder fazer essa migração. Não haverá migração só de Juiz de Fora. Terá uma migração para a onda branca, ou numa situação extrema desse controle todo se perder, que a gente teria que, inclusive, numa percepção de, ao sair da zona
na qual da onda onde as atividades essenciais que são as únicas permitidas, fora disso é só lockdown, tá certo? Então, nesse momento, Juiz de Fora tem uma situação, entre aspas, confortável do ponto de vista de ocupação de leitos. Hoje, por exemplo, que o padrão é ocupação de leitos de UTI SUS, né, do Sistema Único de Saúde, nós temos 71% dos leitos ocupados hoje, tá certo? No SUS. E nós para poder ficar na onda ou até para poder migrar para uma outra onda, você precisa estar abaixo de 78, que nós estaríamos. Mas isso não é referente só a Juiz de Fora, é toda a macro-região, que envolve também hospitais de Cataguases, de Muriaé de Ubá, e aí o Estado, na medida que faz essa avaliação macro-regional, é que estabelece a possibilidade ou não de migração. E essa migração, ela se estabelece, essa possibilidade, a um prazo entre a migração de mais ou menos 21 dias. Então, nós precisamos, do ponto de vista da cidade, e até isso que é importante, o Ricardo colocou no final do outro bloco, a questão dos leitos de UTI. E nós estamos nessa situação hoje um pouco mais favorável em função de termos aumentado os leitos de UTI na cidade. Como eu já disse, se a gente voltar ao mês de março, no início do mês de março, nós tínhamos em Juiz de Fora 108 leitos de UTI no SUS. E nós tínhamos uma ocupação naquela época de em torno de 95% dos leitos de UTI do SUS. Hoje, nós temos aí, como nós já falamos, né, nós temos uma quantidade maior de leitos de UTI do SUS, que nós chegamos a 154 leitos, tá certo? E com uma ocupação de leitos do SUS de 71%. Então, isso dá uma certa tranquilidade, mas a mudança de onda, o avançar ou retroceder nas ondas, é uma decisão que cabe a uma política macro-regional. Eu acho isso importante. Pois não, Renato? Prefeito, essa ocupação que o senhor citou, salvo engano, o senhor me corrija, por favor, se eu estiver errado, é até menor que a ocupação que a gente tinha no momento pré-pandemia, né? Mas sim, isso se deve, talvez, à suspensão das cirurgias eletivas, porque quando a gente dá essa informação que a ocupação é menor que a pré-pandemia, a pessoa, o ouvinte, a pessoa leiga, pode entender que é mais tranquila. Mas não, isso se deve à suspensão das cirurgias eletivas, é isso? Sim, isso se deve, pelo menos, a dois fatores importantes. Primeiro, três fatores importantes. Um foi a própria expansão, que gerou aí quase 40% a mais de leitos de UTI disponíveis hoje. Então, esse é um fato. O segundo fato está relacionado ao que você disse, a suspensão de cirurgias eletivas. E o terceiro fato que a gente está se perdendo, nós estamos perdendo esse ganho, é exatamente com o menor trânsito de pessoas, principalmente, então, trânsito de carros, de motos, a gente teve uma diminuição do número de acidentes graves e, com isso, diminuiu a ocupação de leitos de UTI por traumas graves. Isso também deu uma folga ao sistema de saúde. Então, são essas ações conjugadas que nos permitem estar hoje numa situação um pouco favorável na ocupação dos leitos. Mas se fizermos um movimento aonde as pessoas não continuem ou não ampliem esse ficar em casa e as condições, e não mantenham as condições adequadas de uso de máscara e todas essas outras questões, fatalmente nós vamos ampliar a contaminação das pessoas, nós vamos aumentar
a ocupação desses leitos por pacientes graves. E é bom que a gente chame a atenção. Nós estamos entrando no período do ano aonde há o maior número também de ocupação de leitos, que eu estou chamando de leitos gerais, das outras patologias, exceto Covid, por AVC, por infarto, por outras doenças respiratórias próprias desse momento de dias mais frios. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita preocupação, porque esse número de leitos pode começar a ser ocupado muito rapidamente também por outras patologias, e isso dificultar o atendimento de todos. Prefeito, antes de o Ricardo abrir para as perguntas, e são muitas, eu estou recebendo aqui, o Renato também, e o Ricardo, eu mesmo recebi agora uma demanda do setor hoteleiro, que serve também para o setor de bancas. No início da nossa conversa, o senhor estava falando sobre as atividades essenciais que Juiz de Fora estava permitindo e que o Minas Consciente restringiu. Mas como é que fica, por exemplo, a situação dos hotéis, o senhor citou também as bancas? A Prefeitura pretende, nas suas reuniões de comitê com o Estado, fazer uma diligência junto a eles, dizendo, olha, lá em Juiz de Fora nós tínhamos os hotéis, as bancas funcionando. E agora, nesse projeto, eles não estão abertos. O senhor pretende fazer esse tipo de pleito também? E qual que é a frequência dessas reuniões do comitê? Na verdade, essas reuniões macro-regionais, elas se fazem semanalmente com representação da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Tá certo? Bom, o que é importante nisso também? Nós vamos estar, com certeza, discutindo com o Estado não só aquilo que nós tínhamos aberto e que se fechou, mas o contrário também. Qual será a implicação, por exemplo, da abertura dos bares? Nós vamos estar monitorando isso. Porque se houver um crescimento importante no número de casos suspeitos, e mais do que isso, nos casos confirmados, que hoje a gente consegue nós estamos conseguindo fazer uma quantidade mais significativa de exames por causa da parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Se a gente observar qualquer situação que foge àquilo que estava sendo monitorado por nós e que estava sendo também demonstrado através dos estudos feitos pelo Grupo de Estatística da Universidade Federal de Juiz de Fora, que nos tem apresentado cenários da evolução do processo na nossa cidade, nós estaremos interferindo junto ao governo do Estado, com certeza, para que a gente possa mudar ou adequar alguma situação dessa. Então, nós estaremos conversando o tempo todo, eu acho que isso é importante. É bom que se fique bem claro aqui, para todos vocês e para os ouvintes, a discussão da pandemia não é uma discussão ideológica. Nós temos que tratar todo esse combate a essa pandemia como uma questão de saúde pública e não tornar isso um debate ideológico, aonde um lado ou outro quer defender posturas sem configuração científica mais importante. Nós precisamos entender que nós temos técnicos da área de saúde pública no mundo inteiro discutindo e trabalhando para a gente avançar em soluções que possam dar tranquilidade a toda a população. E o que nós mais precisamos agora é atuarmos de maneira convergente para que a gente possa construir uma passagem, continuar construindo essa passagem por esse momento tão grave que o mundo inteiro está vivendo, de maneira tranquila, bastante com o pé no chão e bastante responsável. Prefeito, a partir desse momento eu vou abrir mão, pelo menos da minha parte, das minhas perguntas como jornalista, e vou abrir espaço para os ouvintes, para os internautas, e deixar, que são tantos questionamentos. Eu quero começar, inclusive, por esse último agora, que remete a uma pergunta feita pelo André Pavan,
que é dono de salão de cabeleireiro em Juiz de Fora, que é bastante conhecido por todos. Pergunta para o prefeito se bares são menos perigosos, ainda que com todos os procedimentos de precauções, do que salões. Como controlar pessoas que estão bebendo, podem se alterar, aglomerações, contatos diretos, com tantos bares, como fiscalizar? Salões funcionam durante o dia, com pessoas em plena capacidade de controle de segurança e, da mesma forma, conscientes das precauções necessárias. Eu gostaria de, respeitosamente, dizer ao André que a questão dos salões de cabeleireiros, tanto na nossa previsão quanto na previsão do Estado, eles estavam como não essencial, certo? E aí eu entendo o questionamento dele com relação aos bares e já expliquei isso anteriormente, que a questão dos bares foi uma questão de estar presente numa regulamentação, no plano que foi apresentado pelo Estado de Minas Gerais. Eu quero deixar também bem claro aqui que no processo de atenção à saúde, nós temos que entender que é exatamente a micro-região, a macro-região, que são os elementos de aonde se atua efetivamente nas políticas de saúde. Diferentemente da cidade. Eu, enquanto prefeito de Juiz de Fora, eu não posso determinar nada a 1 metro da fronteira nossa geográfica com o Banco da Câmara. Eu não posso determinar com relação à chácara 1 metro para dentro do território de chácara. Então, como prefeito de Juiz de Fora, eu tenho uma limitação de atuação regional. Eu não tenho como atuar, apesar de toda a centralidade da saúde estar em Juiz de Fora. Por isso é que é importante que a gente faça essa adesão a uma proposta regional de atenção à saúde. Porque tudo que acontece nos outros municípios, seja municípios menores, como Eubank, Chácara, como municípios maiores, como Muriaé, Ubá, mas que tem referência em Juiz de Fora também como parte da macro-região, que todas as ações lá feitas possam ser conjugadas com as ações em Juiz de Fora, porque senão nós vamos estar sacrificando, aí também dizendo entre aspas, a nossa população local do ponto de vista das restrições econômicas e outros lugares não se está fazendo nada. Então, é por isso que houve a necessidade, no nosso entendimento, de estarmos dentro desse projeto mais regional. E isso trouxe algumas dificuldades que nós precisamos continuar trabalhando. É o que eu respondi ainda há pouco ao Paulo César. Nós vamos continuar discutindo, inclusive discutindo essa questão dos bares, que foram agora regularmente incorporados, mas que, dependendo do que acontece nessa curva, obviamente nós estaremos intermediando junto ao Estado para buscar outra configuração para o seu próprio plano. Ricardo, a gente está centralizando as perguntas em você, até mesmo porque você está ancorando o programa, mas eu queria fazer uma pergunta aqui em nome do empresário José Kodak, que você conhece muito bem. Ele está dizendo aqui, prefeito, Juiz de Fora é uma cidade de comércio de galerias de céu aberto, que tem uma certa configuração com shoppings, mas não são shoppings, e elas estão fechadas. Qual que é a possibilidade de elas também abrirem? Elas, dentro do plano de Minas Consciente, elas estão enquadradas como sendo comerciais. Então, elas não fazem parte desta onda verde. Então, nós precisamos, e eu peço perdão ao Zé, por não ter certeza se elas se enquadram na onda branca ou na onda amarela. Eu não tenho essa... Porque se vocês forem ver o programa, só nessa onda verde, nós temos mais de 900 finais, o que impede a gente ter isso na cabeça, assim,
mas não faz parte nesse momento exatamente porque ela se configura como um espaço comercial, mas e não se configura ali loja por loja, né? Mas é um centro comercial, cada galeria dessa. E ainda tem uma questão que envolve essa abertura de ótica para foto, né? Pegando até esse gancho também, porque quem tem as duas coisas, como é que faz? Perfeito. O que está estabelecido no decreto, essa é uma alteração que era possível a gente fazer no decreto, o que vai ser observado é aquela atividade que responda por mais de 50% da atividade prevista no quinais dessa empresa. Isso vale para todas as empresas. Prefeito, tem uma pergunta aqui também. Se essa pandemia continuar por mais 6 meses ou 1 ano sem vacina, como faremos? Irá ficar tudo fechado ou a prefeitura tem algum planejamento a curto, médio e longo prazo? É exatamente isso que nós estamos buscando, não só através de estarmos junto ao Minas Consciente, porque você vai ter aí agregado a esse pensar também o pensamento do governo estadual, mas aqui internamente, também dentro da prefeitura, e estamos abertos também à discussão com outros setores, inclusive estamos buscando, mais uma vez, uma interlocução com a Universidade Federal de Juiz de Fora, mas o que não impede de tantos outros atores da cidade, uma cidade que tem uma inteligência tão importante, da gente começar a pensar ações bastante objetivas também no campo econômico, não só no campo sanitário, mas no campo econômico. Nós temos visto que alguns países já estão saindo, depois de 3 meses, mais ou menos, estão conseguindo, os países da Europa, por exemplo, Itália, Portugal, Espanha, estão começando a Alemanha, a abertura das suas atividades. E vai ser também um caminho que o Brasil vai traçar. Mas nós estamos num tempo da pandemia diferente do tempo no qual já se encontra a Alemanha, a Grécia, Portugal, Espanha, Itália. E Itália e Espanha, prefeito, tiveram soluções distintas, né? Lá, por exemplo, eles optaram pelo lockdown, que no Brasil ainda não aconteceu. Isso pode fazer que a quarentena do Brasil tenha que ser mais alongada, que a gente viu lá nesses países europeus? Nós podemos chegar a esse momento também, não só ela pode ser mais prolongada, e isso é uma possibilidade real, porque é a questão do comportamento da curva mesmo, é isso mesmo, mas também nós podemos chegar, como já chegamos em algumas cidades, na proposta de lockdown, o que seria uma possibilidade em várias situações, mas são situações que vão ser ditadas pelo comportamento da pandemia. Então, serão escolhas sanitárias que deverão ser feitas. Agora, é importante isso, né, que cada um de nós dê a sua parcela. Me assustou muito, por exemplo, se não me falha a memória, aqui a notícia era sobre Belém, que o grau de deslocamento das pessoas para a rua foi muito pouco menor com o lockdown do que aquele que já estava sendo feito. Então, de nada adianta que a gente fique impondo medidas severas se as pessoas não derem resposta. E se a gente não tiver uma grande capacidade, que esse é um problema que todos vocês apontam, e eu, às vezes, também entendo, que é, às vezes, a nossa incapacidade de fiscalização. Agora, é importante a gente chamar a atenção das experiências dos outros, né? Portugal, que teve um resultado muito melhor do que a Espanha, e são vizinhos, o melhor resultado de Portugal está diretamente relacionado ao comportamento do cidadão português. E teve maior adesão a essa questão. Prefeito, vamos para o último intervalo, que a gente tem que fazer uma parada aqui, até para que a gente faça essa mudança aqui em relação ao programa que a gente está usando de vídeo.
além do repórter CBN. A gente volta, então, já para a última meia hora da nossa conversa aqui com o prefeito Antônio Ramos, também com os companheiros Paulo César Magela e Renato Salles, na CBN e também nas redes sociais da Tribuna de Minas. Até já. Muito bem, voltamos aqui com a entrevista com o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Ramos, os companheiros Paulo César Magela e Renato Salles, para o último bloco aqui na CBN Juiz de Fora e nas redes sociais também. Prefeito, antes de passar para o Renato Salles, eu gostaria de lhe perguntar, eu não ouvi ainda falando sobre o assunto, e a gente tem observado, até pelas perguntas que têm chegado aqui, que há um intenso debate entre quem é favorável à volta do comércio e quem é favorável ao isolamento. E, recentemente, a gente observou um caso envolvendo o senhor na sua casa, um boletim de ocorrência de ameaça. O senhor se sente pressionado com toda essa situação, prefeito? E como é que o senhor observou esse episódio em relação à tranquilidade do senhor e as pessoas que estão à sua volta? Verdade, Ricardo. Eu acho que pressionados estamos todos nós, né? Todos nós que temos qualquer responsabilidade nesse momento, a responsabilidade pública, nós estamos pressionados. Eu já disse várias vezes que eu, por formação, agora em julho completo 38 anos como profissional médico, isso, obviamente, me dá um olhar um pouco mais voltado para as questões sanitárias do que outro prefeito provavelmente teria. Mas eu não perco a sensibilidade também em entender que as ações que nós estamos tomando do ponto de vista de isolamento, porque isso ocorre no mundo inteiro, cria efeitos colaterais na questão econômica. Mas é fundamental que a gente entenda que essa questão econômica ela não é uma questão econômica que a solução do problema estará em Juiz de Fora. Não vai estar. A solução do problema não vai estar em Minas Gerais. Não vai estar. Parte da solução dos problemas vai estar centrada no governo federal, porque é quem emite moeda. Mas, mais do que isso, a solução do problema econômico, como crise mundial, terá que ser feita através de um grande esforço de todos os países. Esse é um fato. A questão dessa radicalidade, essa intolerância que às vezes se coloca nesse momento, obviamente que me preocupa. Eu não tenho nenhuma dificuldade das pessoas fazerem julgamento do exercício do meu mandato. Mas não é possível que a gente seja ameaçado na integridade física nossa e da nossa família, simplesmente por estarmos exercendo a função para a qual o povo de Juiz de Fora nos escolheu numa chapa há 4 anos atrás. Então, o exercício do mandato de prefeito, ele impõe para a gente tomadas de decisão, que são decisões que não são fáceis às vezes, e que não vão agradar a todos. Mas nunca faltou a mim o respeito por todos. E a única coisa que eu espero é o respeito, principalmente à minha família. Então, eu sei do momento de desespero que as pessoas estão vivendo do ponto de vista dos seus negócios, porque isso a gente vivencia dentro das nossas relações familiares mesmo. Sei das dificuldades que parentes meus estão enfrentando nos seus negócios, amigos muito próximos estão enfrentando, então nós não somos insensíveis a isso, mas nós precisamos garantir um bem maior, que é a vida das pessoas. E tem um dado que é fundamental nesse processo todo, que tudo aquilo que nós fizermos e que der certo não terá valor nenhum, porque as pessoas não terão a dimensão, por exemplo, de quantas vidas estão sendo salvas com o isolamento social. Mas as pessoas saberão no futuro que houve e que vai existir uma piora das condições econômicas de todo o mundo. E isso os governantes serão responsáveis diretamente, porque esse resultado será visível. Mas o que nós estamos salvando de vidas
E nós temos que lembrar que essa doença não escolhe ninguém. Essa doença, ela leva ao colapso do sistema de atenção à saúde. E poderemos qualquer um de nós chegar a um hospital necessitando de uma unidade de terapia intensiva e não ter essa unidade de terapia intensiva disponível. Prefeito, mas a queda da economia atinge também o município. O município também já apresenta grande dificuldade de arrecadação. Ontem, durante a entrevista coletiva que o senhor concedeu, o secretário de Fazenda, Fulvio Bertoni, falou que em abril essa capacidade arrecadativa do município caiu até 30%, isso tanto de verbas próprias quanto de verbas externas, e isso, de alguma forma, também pode gerar uma espécie de colapso em outros setores para além da saúde. Como é que a prefeitura está tentando trabalhar? A gente aguarda a sanção de um PLP de auxílio aos estados e municípios, que pode render a Juiz de Fora cerca de 54 milhões. Segundo o Fulvio, ainda seria abaixo das perdas acumuladas quando a gente pega abril como referência. Enfim, como a prefeitura está trabalhando para tentar contornar essa situação de crise financeira que também afeta os cofres do município, e a gente pode chegar ao ponto de ter corte de servidor terceirizado, a gente pode ter corte de servidor comissionado, a gente pode até ter escalonamento de salário de servidor concursado? Com certeza, Renato, essa mensagem tem que ficar, porque não tem jeito, se a gente perde a arrecadação, de cumprir os mesmos compromissos com menos dinheiro. A gente vai precisar melhorar os gastos cada vez mais, que é um esforço que a gente já vem fazendo há muito tempo, não só agora na pandemia, e, com isso, tentar preservar o máximo possível salários e empregos das pessoas. Porque isso também faz a roda econômica girar. Então, eu não tenho dúvidas de que o setor público também terá sua parcela de contribuição a ser dada nesse momento de dificuldade. Todos nós teremos alguma perda também do ponto de vista econômico. Não tem jeito do setor público passar sem se envolver nessa questão. Então, nós poderemos e provavelmente, muito provavelmente, teremos dificuldades no setor da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. E aí é bom até aproveitar esse momento para dizer aos servidores da Prefeitura Municipal: nós, à frente da Prefeitura, tivemos sempre o compromisso de fazer o máximo possível para garantir que não houvesse atrasos, e olha que no pagamento dos servidores, e nós não atrasamos, a não ser o 13º que parcelamos, o resto não houve atraso. Em todos os outros meses, nesses mais de 2 anos de administração, um esforço grande da administração nesse sentido. Fizemos, só que as crises todas só estão se acumulando também no setor econômico, né? Nós vivenciamos 2 anos aí de só dificuldades econômicas, e agora aprofundadas por esse momento. Então, o risco é alto, sim, com certeza, e estamos buscando, revendo contratos, redimensionando o tamanho da máquina, tentando redimensionar isso. Então, nós vamos buscar soluções efetivas nesse combate também na área econômica. Prefeito, eu quero agradecer aqui, nesse momento, a ajuda também do estagiário de vídeo, Vinícius Serra, junto com o nosso operador aqui de TI, Tecnologia da Informação, o Henrique Soranço, nessa transmissão que a gente está fazendo aqui pela 91.3 FM, também nas redes sociais do Instagram e do Facebook. São várias perguntas, eu vou tentar, no máximo possível, fazer aqui algumas para que o prefeito possa responder. O prefeito está dizendo aqui que não ficou bem clara a situação das bancas de jornal. Porque as lotéricas estão cheias, estão com aglomerações. E as bancas de jornal, elas continuam sem funcionar? Hoje, com base no decreto municipal que se adequa às ondas do plano consciente, elas deverão ficar fechadas. Tá? Então, banca de jornal hoje não pode funcionar. Estaremos discutindo isso, e se houver
uma sinalização por parte de toda a macro-região nesse sentido e do próprio governo do Estado, nós poderemos retomar o funcionamento. Mas hoje precisa manter fechadas, né? Outro ponto envolve aqui as escolas do município. Há algum projeto? O Estado, essa semana, começou com aulas didáticas, né, através de vídeo. A Rede Minas está disponibilizando esse material. Há algum projeto para as escolas do município? E aí, em relação às escolas, a questão das merendas também, como é que isso está sendo discutido? Se vai ser repassado para os alunos? Como é que isso vai ser feito? Olha, vamos começar pela merenda. Nós estamos bastante avançados na forma de repassar, porque, na verdade, a orientação do governo federal chegou a ser até de fazer o fracionamento por criança daquela quantidade, o que seria extremamente inviável. Houve que ser vencido todo um processo burocrático para que a gente... Como que eu vou ficar fracionando 50 gramas de arroz, 30 gramas de feijão, alguma coisa desse tipo, encaminhada a cada aluno? Seria impossível isso. E nós estamos conseguindo vencer barreiras para tentar fazer chegar com cartões aos alunos, para que eles possam comprar na rede comercial da cidade aquilo que for previsto, que está previsto como gênero de necessidade para a complementação da merenda escolar do aluno. Então, isso será encaminhado desta forma. E com relação à questão de atividades, a Secretaria de Educação já tem encaminhado algumas atividades, mas nós temos que lembrar que, apesar da gente achar que todo mundo tem acesso à rede social, de alguma forma à internet, não é verdade. Nós hoje assistimos, no Brasil afora, a identificação de milhões de pessoas que sequer têm os seus documentos. Então, não é tão simples a gente fazer chegar a uma comunidade escolar do tamanho da comunidade escolar de Juiz de Fora, do tamanho e da complexidade das escolas de Juiz de Fora, atividades escolares para poder atender a todos os alunos. Mas estamos buscando parcerias com vários setores para tentar fazer chegar atividades a essas crianças. Por outro lado, Ricardo, eu gostaria de aproveitar essa pergunta da educação para responder a uma questão que eu sei que está sendo muito abordada nas redes sociais com relação ao fato de que eu vetei um projeto de lei da Câmara que fazia com que as escolas particulares tivessem as suas mensalidades reduzidas em 30%. Esse veto foi estritamente porque essa lei não é de competência do município. O município não pode legislar sobre essa relação com as escolas privadas. Então, há uma inconstitucionalidade que não permitia ao prefeito sancionar uma lei que vai contra a Constituição Federal. Então, ela poderia ser arguída a qualquer momento por qualquer entidade. Então, é bom que isso também fique claro, que muitas das vezes as leis, o veto é imposto por uma questão constitucional, que ultrapassa a qualquer legitimidade do prefeito em sancioná-la. Então, essa lei foi nessa direção também. Então, não foi porque o prefeito não quis fazer com que as escolas particulares tivessem uma redução em 30% na mensalidade. Muito pelo contrário, é que nós não temos qualquer possibilidade de discutir esse assunto a partir da prefeitura. Essa discussão precisa envolver outros entes federativos. Ok. Prefeito, a gente tem aqui o Átilas de Oliveira,
sobre as galerias, a questão, o centro é todo formado por galerias, com relação a IPTU, taxas municipais, estaduais, óticas, laticínios. O Zé Kodak, fazendo justiça aqui, ele está dizendo que a pergunta do André foi completa e a dele não, foi 80%. É porque ele está colocando aqui que na galeria dele, todas as lojas estão abertas e a loja dele não está funcionando, e ele está alegando que a dele tem a questão aí da fotografia também, que é preciso, que as pessoas precisam para documentação emergencial, enfim, nesse momento elas estão sem como fazer esse procedimento. Mas eu queria colocar de uma forma completa, prefeito, e se me permite, nós estamos recebendo muitas perguntas, não vamos conseguir responder a todas, e aí até uma coisa que talvez o senhor possa falar com mais clareza. Não seria interessante, prefeito, até nesse momento de tantas dúvidas, tantos questionamentos, eu imagino que até amanhã, essa entrevista que a gente está acompanhando aqui, boa parte dela já vai ficar defasada diante da dinâmica das informações que são muito constantes e mudam a todo momento. Não seria interessante a prefeitura se posicionar todos os dias, como o governo do estado tem feito, prefeito, até para responder a todos esses questionamentos que a gente tem recebido aqui? Bom, Ricardo, eu tenho certeza que isso é fundamental. Eu acho que é dever da prefeitura se manifestar sempre, é dever de transparência. E a gente tem feito isso com vários agentes do governo, não especificamente o prefeito. Mas não há, e acolho isso como uma situação que eu acho que nós precisamos trabalhar melhor aqui sim, até dessa possibilidade hoje da existência das redes sociais, a gente poder estabelecer, inclusive com vocês, essa parceria também de rede social com o rádio. Isso é muito bom para todos nós. Estamos aprendendo a lidar com a videoconferência, né, que é outra novidade, já não precisamos sair, às vezes, até do espaço que estamos para poder fazer o nosso trabalho. Então, com certeza, eu acho que a gente precisa dar uma melhorada nesse nível de comunicação com a sociedade. Não é para poder reter nenhuma informação que, às vezes, a gente não fala. O prefeito tem toda a disponibilidade, toda vez que sou convidado por qualquer órgão de imprensa, vocês sabem disso, eu estou disponível, busco sempre estar, porque é a forma mais real e concreta de prestação de contas também das nossas ações para a sociedade de Juiz de Fora. Eu acho que é isso que nós precisamos estar sempre fazendo, inclusive para que a gente evite a existência de notícias falsas, né? Que muitas das vezes não ajudam em nada a cidade, não ajudam em nada o cidadão, são notícias que confundem. Então, a gente poder explicar, colocar os nossos posicionamentos é sempre bom. Pode ter certeza, Ricardo, que vai ficar com um puxão de orelha bem dado. Não é dessa forma, prefeito. E eu quero até me comprometer aqui, ó, meu chefe está no cantinho aqui, ó, Paulo César Magela, nosso editor-geral aqui do Grupo Solar de Comunicação, mas eu quero me comprometer a abrir um canal de comunicação nosso aqui, se o PC me permite, para a gente encaminhar essa demanda para a prefeitura e que todos esses questionamentos possam ser respondidos e a gente esclarecer as pessoas e pedindo até já desculpas, porque a gente não conseguiu fazer nem 10% de todas as perguntas que chegaram. Mas se puder responder ao Zé Kodak, me ajuda, viu, Ricardo? Porque senão o Zé vai brigar comigo depois. Pois é, PC. Então, a gente abre um canal de comunicação amplo aqui para a gente fazer esse link com a prefeitura e responder todos esses questionamentos. Eu sei que isso não vai acalmar, mas pelo menos vai trazer a informação correta e precisa. Prefeito, só o Zé Kodak, para a gente não ficar ruim, então. A questão, especificamente, que o Zé coloca da fotografia, é aquilo que eu disse. Nós temos mais de 900 discussões nessa onda verde e tem N outras nas outras ondas. Eu não tenho muita certeza aqui, mas pode... Ô César, vou aqui te usar para responder ao Zé, esse grande amigo. Ele pode ter certeza que nós vamos buscar as respostas e voltar a falar com ele
através de algum telefonema, alguma coisa, explicar para ele, ver a situação específica lá para a gente, não só do Zé, mas de todas as pessoas que trabalham com fotografia, a gente vai buscar ter mais informações a respeito do assunto. E a gente faz esse link, então, como eu disse, para a gente tentar responder no máximo possível das perguntas, agradecendo a gentileza do prefeito, que parou a sua agenda aí 1h30 para nos atender. Muito obrigado, prefeito. Estamos sempre à disposição aqui para esclarecer, na medida do possível, as informações que são tão necessárias e importantes à população nesse momento. Bom, eu que agradeço aí, Ricardo, através de todos vocês, de você, do Paulo, César, do Renato, mais uma vez essa abertura que a Rádio CBN nos dá para estarmos presentes junto aos microfones da rádio, utilizando essas outras ferramentas também da rádio para estarmos falando com a população de Juiz de Fora. E, mais uma vez, obrigado pela forma sempre afetuosa e carinhosa com que eu sou recebido nesse veículo de comunicação tão importante para a cidade de Juiz de Fora. Obrigado, Renato, pela participação aí. Agradeço, Ricardo, agradeço ao nosso ouvinte e ao prefeito Antônio Alves. Um abraço. PC, valeu pela parceria mais uma vez aí. Obrigado, Ricardo. Obrigado, prefeito. E obrigado aos ouvintes. Numa próxima. Aliás, quinta-feira nós teremos uma live também com o Milton Jung, que é o principal âncora do Grupo CBN, entre 11 horas e 11h30. Um abraço a todos. Obrigado. Eu quero agradecer também em especial a todos que nos acompanharam até esse momento, não só pela Rádio CBN, pela 91.3 FM, mas também pelas redes sociais. Me perdoe mais uma vez por conta das perguntas, mas realmente o tempo é escasso, as perguntas são muitas e a gente, na medida do possível, dos dias, vamos respondendo com o auxílio da Prefeitura, como disse aí há pouco o prefeito Antônio Alves. Pessoal, obrigado. A gente volta amanhã aqui na CBN, a partir de bem cedinho aqui, logo às 6 horas da manhã, mas estaremos também durante o dia na programação local com outras informações de Juiz de Fora e região. Grande abraço, pessoal.